Olá a todos, eu me chamo Henrique Queiroz, sou psicólogo, faço parte aqui da equipe de psicologia do Instituto Volta à Vida. Estarei aqui a gravar um vídeo hoje acerca de uma temática assim, muito importante, que contribui assim, de forma decisiva para o tratamento da dependência química, tentando trazer a família mais para perto desse tratamento, né? Tentando fornecer um conjunto de conhecimentos e de práticas que, de alguma forma, possam levar a obterem bons resultados ao longo do tratamento dos familiares que vocês aqui possuem, né? Bem, obviamente que trabalhar a família é muito importante, acredito que todos vocês já têm ciência disso, daí o motivo de as temáticas terem esse objetivo de fornecer conhecimentos para que vocês possam instrumentalizá-los no dia a dia, tanto na problemática da dependência química, como não, né? São temáticas que envolvem aspectos psicológicos importantes, psicológicos, psicossociais, né? Emocionais, que servem para como você funciona como pessoas, né? Como grupo. Então, tentarei aqui expor esses conhecimentos de uma forma clara, breve, né, a fim de vocês poderem instrumentalizar, como eu disse, isso no dia a dia de vocês. Basicamente, vai ser uma temática de uns 30 minutos, se no máximo 40, né, assim, nada muito professoral, tentarei ser aqui, assim, bem simples, né, mas, como eu disse, assim, de forma breve, algo que vocês possam captar e ver de uma forma prática ali no dia a dia, tá bem? Mas, enfim, qual é essa temática, né? A temática é resiliência familiar e dependência química. Antes de iniciarmos, seria interessante fazermos uma breve introdução, né, e nos perguntarmos, né, por que trazer as famílias para perto do tratamento, né? Hoje, as pesquisas, né, os estudos acerca do universo da dependência química tem como um fator claro a influência das famílias nesse processo, né? Ou seja, eles se fazem a grande pergunta, né? O que se passa com as famílias que vivenciam problemas relacionados ao universo da dependência química, né? Obtém uma resposta de que, na existência da problemática do consumo de substâncias psicoativas, né, as famílias são abaladas em sua funcionalidade familiar. Ou seja, de alguma forma, elas influenciam e são influenciadas por esse processo. Há uma via de mão dupla aí, né? Ou seja, a família ela passa a ser reconhecida como um fator e cenário de riscos, né? Assim como de fatores positivos diante da complexidade das drogas. Entendeu? Então, assim, é uma realidade hoje dos tratamentos trazerem as famílias para perto desse tratamento por conta disso, ou seja, a sua unidade familiar, a sua funcionalidade familiar é reconhecida como isso, como um fator e um cenário de risco e de fatores positivos diante dessa complexidade de um tratamento de pessoas que sofrem da dependência química. Então, acredito que essa parte seja muito, digamos, clara, que vocês obterem, né? Porque vocês vivenciam isso no dia a dia e sabem que vocês são influenciados e influenciam no tratamento, né? Desde o início até o final, né? E também sabem como isso é importante. Então, acredito que é uma coisa que já estão claras aí para todos, né? Então, é importante a família ser debatida, né? Dentro dessa temática, ok? Mas, quando eu falo que a família influencia no tratamento e é influenciada por ele, né, a gente deve, digamos, balizar algumas coisas. Geralmente é conhecido o tema da codependência, né, ou seja, que foca ali em alguns comportamentos, em algumas ações, em algumas crenças que interferem ali de uma forma, digamos, negativa no tratamento, né. Se essa temática foi tratada, com certeza vocês já sabem do que eu estou falando, né, mas se não foi, ainda vão obter esse conhecimento. Mas por que eu estou falando isso? Para enfatizar o meu objetivo com essa temática aqui, qual é? É focar nos fatores positivos do funcionamento familiar, né, no tratamento do dependente químico.
Ou seja, não vou aqui tratar da codependência, como eu disse, é resiliência familiar. Então, nós vamos aqui enfatizar e fortalecer os aspectos positivos das vidas das famílias e do seu funcionamento, né? Mesmo em contexto de adversidades envolvendo a dependência química, né? Ou seja, identificar e mostrar as potencialidades e as forças da unidade familiar no processo de enfrentamento, recuperação e superação de situações adversas, né? Então, o objetivo da minha temática é esse, né? Focar nesses comportamentos positivos, nesse funcionamento familiar bom, que tem fatores ali relevantes que só oferecem bons resultados, né? Que devem ser exercidos, por mais difícil que sejam, né? Ou seja, tornar isso claro e prático no dia a dia. Então, de novo, o objetivo dessa temática é fortalecer os aspectos positivos das vidas das famílias que aí vão influenciar de forma decisiva no tratamento de uma pessoa que sofre de dependência química, entende? Então, esse é o nosso objetivo, diferente de uma temática sobre codependência, ok? Enfim, então, mas assim, de modo geral, então, o que é a resiliência familiar? A resiliência familiar, tentando defini-la de um modo assim claro e objetivo, né, seria como a família enfrenta e lida com a experiência adversa, ou seja, como é que ela se organiza de modo eficiente, influenciando o grupo familiar como um todo, né? Ou seja, o que contribui para a resiliência de todos os seus membros. Aí, tentando deixar ainda mais claro, a resiliência familiar é construída por uma rede de interações e experiências, né? Fortalece o grupo familiar enquanto unidade funcional. Ou seja, aqui já é importante nós analisarmos uma coisa, ou seja, grupo familiar. Mas o que é esse grupo familiar? Partindo do que ele não é primeiro, ou seja, não é apenas um conjunto de pessoas ali aglomeradas, né, que possuem um grau de parentesco. A ideia de grupo aqui é de que existe uma rede de interações, uma rede de experiências que são compartilhadas e que influenciam e são influenciadas dentro dessa dinâmica. Então, grupo familiar, como eu disse, não é um conjunto de pessoas ligadas por um grau de parentesco apenas aglomeradas, né? São pessoas que possuem afetos, experiências, relações que estão extremamente relacionadas, né? Que influenciam e são influenciadas, que causam assim, muitas ressonâncias no dia a dia de cada pessoa individualizada, né? Então, temos que partir já dessa noção de grupo mais, digamos, robusta, né? Que leva em consideração essas experiências e interações. Então, o comportamento de uma pessoa influencia diretamente no funcionamento desse grupo, né? Então, a resiliência familiar parte dessa noção de grupo, ou seja, de como cada tomada de decisão da família como grupo influencia no seu próprio universo, né? Em decorrência de uma problemática, a saber aqui a dependência química. Então, tendo o nosso objetivo de focar nesses fatores positivos e já tendo aqui a definição da resiliência familiar a partir de uma noção de grupo mais robusta, nós vamos aqui caminhar e expor aí os elementos fundamentais dessa noção, ok? Bem, mas quais são esses elementos fundamentais, né, da resiliência familiar, ou seja, para se constituir essa resiliência familiar? Primeiro, um sistema de crença familiar faz parte desses elementos, né? Segundo, os padrões organizacionais dessa família. E terceiro, os processos de comunicação. Mas o que seria esses três fatores, né? Bem, o sistema de crença familiar nada mais é do que as percepções, as representações que as famílias utilizam no seu dia a dia, né, a fim de instrumentalizar o mundo em que ela vive, né? Ou seja, de forma ainda mais assertiva. Nada mais é do que a visão de mundo que uma família tem, ou seja, suas crenças, seus valores, que dão base, né, para o sentido de suas vidas, né? Então, vocês têm um sistema de crenças, né? Essas crenças, elas dão uma base para que vocês vivam no dia a dia, para a forma como vocês enxergam o mundo, ou seja, é a lente de vocês diante do mundo. Então, essas percepções, essas representações são isso, né? Ou seja, é essa visão de mundo que vocês têm e que vocês utilizam no dia a dia para agir no mundo, né? Como eu disse, essas crenças, essas representações servem para vocês agirem. E ao agirem, vocês estabelecem padrões organizacionais, que é o segundo fator. Né? Esses padrões organizacionais nada mais é do que um conjunto de estratégias que vocês desenvolvem no dia a dia a partir dessa visão de mundo que vocês têm. Ou seja,
há sempre uma forma de funcionamento que se baseia ali em um traçado de objetivo, né, em uma forma como vocês enxergam a resolução de um problema do dia a dia, desde uma relação profissional àquela relação social dentro da família, entende? Então, os dois fatores que eu já mencionei, o sistema de crença familiar e os padrões organizacionais, né, que fazem parte aí do universo da resiliência familiar. O terceiro fator que faz parte do universo da resiliência familiar é os processos de comunicação. O que é isso? São os recursos verbais e não verbais utilizados para expressar aquilo que a família sente, que os membros da família sentem, né? Então, três recursos, né? O sistema de crença, os padrões organizacionais e os processos de comunicação. De maneira descritiva, eu estou elencando-os aqui de forma separada, mas no dia a dia não se dá dessa forma, né? Ou seja, a crença é a base como visão de mundo que estabelece, por sua vez, um conjunto de estratégias para agir no dia a dia, e essas estratégias são verbalizadas e colocadas em prática a partir de um processo de comunicação. Vê como eles se dão num todo, né? Assim, isso aqui é uma forma assim, mais descritiva, em que eu vou tentar ainda mais afunilar em seus fatores fundamentais. Vamos aqui, né? Ou seja, começando aqui pela parte dos processos comunicacionais, né? A comunicação eficiente e assertiva, ela deve, assim, ser um ponto muito debatido. Por quê? Ou seja, a comunicação, ela torna-se assertiva ao deixar de ser agressiva e de confronto. Primeiro ponto, né? Ou seja, expressar a sua mensagem de maneira aberta, ponderada e calma, né? Apesar de qualquer tipo de situação de grande tensão. Então, é interessante que essa noção de comunicação assertiva e eficiente seja ali colocada em prática o máximo possível, né? Mas sabemos da dificuldade que é estar em grupo e se comunicar de forma clara, né? Mas não vai ser por isso que não vai ser colocado e tentado colocar em prática. Então, o que é isso, mais uma vez? É tentar expressar aquilo que sente, aquilo que pensa, de forma clara e objetiva, mas se despindo de uma postura agressiva e de confronto, tentando exercer o comportamento de uma pessoa ponderada e calma, o máximo possível, né? Como eu disse, mesmo em situação de tensão emocional, entendeu? Então, a comunicação ela é um fator primordial para que a resiliência familiar comece a se instalar de uma forma efetiva. Depois, assim, do papel da comunicação, eu quero destacar o papel da liderança e do suporte, né? Lá nos fatores que eu expus agora há pouco, sobre os processos organizacionais, que eu disse que é o conjunto de estratégias que a família estabelece no dia a dia, a fim de resolver seus problemas, né? Fica muito, assim, pouco esclarecido se você não destaca o papel das tomadas de decisões no processo de compor essas estratégias, né? Ou seja, criar estratégias é tomar decisões, né? Então, ou seja, o processo organizacional de uma família envolve diretamente a tomada de decisões, que, por sua vez, faz a necessidade de um papel de liderança e de suporte. Imaginemos aqui no nosso universo da dependência química, né? As decisões devem ser tomadas, né? Ou seja, a situação chega a tal modo a pedir uma decisão, né? Ou seja, o que seria o papel da liderança e do suporte desse processo de construção da resiliência familiar? Seria tomar decisões, criar possibilidade de negociação familiar, dar suporte aos demais no manejo de uma situação crítica. Ou seja, não é uma postura de domínio, isso tem que ficar claro, ou seja, não é um chefe, né? Não é uma postura de que eu mando, os outros obedecem, mas é um momento de propiciar espaços de diálogo para o compartilhamento dos sentimentos, das dúvidas e das estratégias. Ou seja, é a partir desse papel de liderança, fornecendo esse espaço, que a comunicação eficiente, que é o que eu falei agora há pouco, começa a se tornar ali mais palpável, entende? Então, é interessante que a liderança dê esse espaço para que a comunicação possa vir, né? De novo, eu trazendo aqui o universo descritivo desses fatores isolados, mas ao mesmo tempo mostrando como eles se relacionam, entende? E o que eu quero deixar mais claro, nesse papel de liderança e suporte,
a questão do domínio, de uma postura de domínio, tem que ser totalmente deixada de lado, né? Porque a questão aqui não é mandar e desmandar, mas é tomar decisões assertivas, por mais difíceis que elas sejam, né? No primeiro momento, a mãe ou um pai não conseguem tomar aquela decisão assim de forma ali mais direta. Às vezes o filho tem que ir lá e tomar essa decisão. Ou seja, não é uma questão de hierarquia familiar, é uma questão de enxergar o bem maior da própria funcionalidade desse grupo familiar, entende? Então, é importante demais que isso seja levado em consideração no trato da problemática da dependência química, né? Então, vejam bem, aqui, de forma progressiva, eu estou aprofundando esses processos a fim de que vocês entendam que a resiliência familiar ela se constitui a partir disso, né? Então, já expusemos aqui mais dois processos, né? Vamos para o terceiro, né? Ou seja, a força familiar. Quando você tem uma comunicação assertiva e um papel de liderança e de suporte bem estabelecido, né, a força familiar aparece como digamos, um resultado disso, né? Ou seja, nada mais é do que a solidariedade, a interconexão familiar para o trabalho em equipe, né? Seja a redistribuição ou ajustamento de papéis individuais, seja a divisão de tarefas e de responsabilidades, né? Ou seja, tentando trazer o que eu já falei, a família, a partir de sua visão de mundo, estabelece suas estratégias através de uma comunicação. Essas estratégias, elas são organizadas a partir de um espaço de diálogo para que os sentimentos sejam expostos de forma clara, para que as decisões sejam tomadas de forma assertiva. Assim, isso cria uma força familiar. Tá vendo como as coisas vão se juntando? Então, a força familiar aparece aí, digamos, como um resultado desses processos que eu falei há pouco, né? Criando a solidariedade, a interconexão familiar, a divisão desses papéis, né? Ou seja, a família deve ser extremamente estratégica nesse momento, dividir papéis, né? Não só um levar a resolução da problemática sozinho, né? Não carregar o fardo só para si, né? Ou seja, é preciso que haja o ajustamento desses papéis, a fim de que as pessoas que estão ajudando possam, inclusive, até elaborar a situação de forma melhor, né? Porque senão você passa a desenvolver o contrário, quando você não consegue ajustar esses papéis de forma ali coesa, né? E já começa a desenvolver os comportamentos da codependência, que já é ali mais voltado para o universo dos comportamentos negativos, né? Vulgarmente falando aqui. Então, é extremamente necessário que se consiga criar essa força familiar, esse ambiente de solidariedade, de ajustamento de papéis, a partir daqueles outros fatores que eu elenquei aqui, né? Ou seja, a resolução de um problema, de uma situação adversa de forma eficiente, de forma estratégica, passa por esses processos que eu acabei de mencionar, né? Então, a resiliência familiar nada mais é do que isso, ou seja, essa forma eficiente com que a família consegue vencer uma situação. E na medida que ela exerce esses fatores, né, por mais difícil que sejam, isso impacta de forma direta na pessoa que está se tratando aqui dentro da instituição, né? Assim como a eliminação dos comportamentos de codependência influencia diretamente no tratamento do dependente químico, os comportamentos da resiliência familiar também o fazem, entendeu? Então, é importante de que, na medida que se eliminam os comportamentos da codependência, os comportamentos negativos que a família possa ter, se construa a resiliência familiar, os comportamentos positivos que a família tem, né? Ou seja, a gente não está num processo apenas de eliminação do que há de ruim, mas de potencialização do que a família já possui, né? Então, é importante, como eu disse, lá no começo, a família identificar e fortalecer aquilo que já existe de bom funcionamento dentro da família, a fim de construir essa resiliência familiar, dar a noção de grupo mais robusta, que eu falei há pouco, de pessoas que compartilham uma rede de experiências, a fim de produzir esses bons resultados, em decorrência de situações extremas, entende? Então, o universo da resiliência familiar é isso, é essa possibilidade que a família tem de potencializar os bons comportamentos que já possui e de construir outros que ainda não possui, diante de todas as dificuldades que isso possa existir. No primeiro momento,
Isso pode parecer extremamente distante, mas na medida em que isso é colocado em prática, na medida em que essas estratégias passam a ser exercidas, elas vão criando uma certa espontaneidade no dia a dia, né? É como aquele músculo que ainda não está acostumado a exercer uma certa carga de força, diante disso ela sente a fadiga, né? É mais ou menos aqui, você, ao exercer um certo comportamento, sente a estranheza, sente a dificuldade, é como se fosse a dor do músculo outro dia após uma malhação, né? Mas quando você vai executando, 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 aquela força faz parte de tal modo que se explicita de forma extremamente espontânea, né? Então, assim, como um resumo, o que eu quis passar é que a família deve ser trazida para o universo da dependência química, né? Ou seja, de forma a entender que ela contribui para o tratamento de uma pessoa de forma não isolada, né? Porque ela é abalada, influenciada, né? Na sua funcionalidade familiar, né? Estabelecendo que nós podemos identificar e mostrar as potencialidades, as forças positivas da própria unidade familiar que possam contribuir nesse tratamento, né? Falei aqui que a resiliência familiar é como essa família enfrenta e lida com a experiência adversa, ou seja, como ela se reorganiza de modo eficiente, influenciando o seu próprio grupo familiar, né? Então, disse também que isso envolve o seu universo de crenças, que são suas representações, sua visão de mundo, envolve um padrão organizacional, a forma como a família se organiza, estabelecendo suas estratégias no dia a dia, assim como seus processos de comunicação, ou seja, a forma como elas estão habituadas a expressarem aquilo que sentem, aquilo que fazem no dia a dia, né? Além disso, explicitei de forma ainda mais aprofundada o que seria essa comunicação eficiente, né? Destacando que seria a expressão clara e objetiva, sem o confronto e sem a agressividade, trazendo o comportamento de forma ponderada, né, e calma, o melhor possível, né, seria esse. Também explicitei o papel da liderança, que seria nada mais do que a tomada de decisões sendo criada a partir de um contexto de diálogo, a partir de um contexto em que fosse possível haver o compartilhamento dos sentimentos, das dúvidas, para que as estratégias sejam estabelecidas de modo mais objetivo, de forma mais clara, a fim de eliminar ali as variáveis, seja os acontecimentos que de repente possam influenciar de forma negativa, né? E por último, eu destaquei como resultado disso a força familiar. A força familiar como resultado de todos esses processos, que por sua vez geram um outro resultado, que é o quê? Um melhor tratamento possível daquela pessoa que passa por problemas com dependência química, né? Hoje, como eu disse, os estudos, as pesquisas buscam trazer a importância que a família tem nesse processo, não mostrando só como elas estão erradas, tentando eliminar os seus comportamentos ruins, mas também mostrando que existem bons comportamentos, boas formas de relações que influenciam de forma positiva. Por isso aqui eu quis trazer essa outra face, né, da participação familiar no tratamento, a fim de que vocês possam ver, nossa, existe aqui coisas também no dia a dia da minha família que podem contribuir de forma bacana no dia a dia. Ou seja, não há coisas que eu tenho que só reformular, há coisas que eu posso potencializar, né? Como eu disse, as pesquisas hoje caminham nessa via também, né? Ou seja, é o equilíbrio entre a mudança e a potencialização, né? É importante que as famílias tenham essa visão de o que elas devem ali se despir aos poucos, o que elas devem ser eliminadas como fator negativo, mas também daquilo que pode ser potencializado, né? Ou seja, a partir do equilíbrio dessas percepções, o universo do tratamento da dependência química fica cada vez mais robusto, a sua complexidade pode ser abarcada de uma maneira mais efetiva e assim os resultados vêm de uma forma mais, eu não diria mais rápida, né, mas vem de alguma forma, né? Então, eu quis expor isso de uma forma breve, né? Foi até um pouco rápido, mas era esse o objetivo da minha temática, né? Agradeço a todos e espero que eu tenha sido efetivo com a minha linguagem, né? Com a exposição desses conhecimentos. Espero que possam instrumentalizá-lo no dia a dia e que possam perceber os resultados que esses conhecimentos possam dar a todos, ok? Agradeço, tenham um ótimo dia e força para todos.